Pai, nós te agradecemos que todos que cantaram nesta noite, que encontrou o teu altar, Deus, não este lugar, Senhor Pai, não um lugar, mas a cruz, o único altar do Evangelho, onde o sacrifício da nova aliança foi feito, onde o cordeiro foi imolado. Não existe mais altares, a não ser, Senhor Pai, a cruz, para onde nós nos dirigimos todo o tempo. Contemplamos Cristo crucificado, Senhor Pai, que é um escândalo, ó Deus, para a mente religiosa, que, Senhor Pai, acha que o homem pode ter algum mérito diante de Ti, a mente legalista. É um escândalo para os judeus, que achavam que a lei ou alguma coisa que o homem pudesse fazer poderia encontrar, Senhor Pai, algum eco de agrado no Teu coração. Mas também, Senhor Pai, Cristo crucificado é uma loucura para os gregos. Todo o pensamento secular, Deus, acha loucura a verdade da cruz, porque suprimimos, o homem natural suprime a verdade em seu coração. O homem, Senhor Pai, tem a sua mente, Senhor Deus, cativa aos seus desejos e sentimentos da escuridão. Aqueles amores, Senhor Pai, amores aos seus ídolos, Senhor Pai, amores profundos ao pecado, Senhor Deus, de tal maneira que o Teu próprio Filho, Senhor Deus, a luz veio ao mundo e o mundo amou as trevas. Então a mente secular, Senhor Pai, não porque ela pensa muito, Senhor Deus, mas porque ela pensa para justificar suas paixões que fazem o nosso mundo horrível. E que não fosse sua graça restringidora, ó Deus, nós, quando olhamos para este mundo com todos os seus males, e quando nós sabemos que cada um desses males sai do coração do homem, e sabemos que muitos males ficam lá, Deus, porque a Tua graça restringidora, Senhor Pai, trouxe governos, leis, punições, as quais o homem tantas vezes teme e é contido, e porque Tua graça também contém isso no próprio coração, para que a vida seja possível, Senhor Pai, até o último daqueles que Tu deu ao Seu Filho ser chamado. Então nós imaginamos quanta escuridão o nosso mundo vive. Se tudo que a gente vê é apenas pequena parte do coração do homem que saiu para fora, qual não será a escuridão que Tu vês em todos os corações, em todos os pensamentos, em todas as intenções, em todos os pecados incontáveis da mente, em toda a amargura, autopiedade, ódio, em tantas coisas que ficam lá aprisionadas, mas que Tu estás vendo, Deus, tanto quanto nós podemos ver apenas o que está externo a nós e o que está dentro de nós, mas não dentro de nenhum outro. Que nós possamos, Senhor Pai, então, ir para o Teu altar e ficar lá. Que possamos, Senhor Pai, nos propor, como Tu nos chama, a pregar Cristo crucificado, o altar da nova aliança, e nada mais. Que, Senhor Pai, possamos estar livre da mente religiosa, legalista, que, Senhor Pai, é um escândalo a graça infinita, soberana, da qual nenhum homem é digno, e também, Senhor Pai, do pensamento secular, para a qual a cruz é uma loucura. Mas a Tua palavra diz que para aqueles que são chamados, tanto judeus quanto gregos, tanto mergulhado, Senhor Pai, no humanismo secular, quanto, ó Deus, na religiosidade meritória, Senhor Deus, distante da verdade, estabelecendo justiça própria, aqueles que são chamados de um grupo e de outro, esses são, Senhor Pai, são salvos, são colocados em Cristo, o qual da Tua parte se tornou justiça, santidade, nossa paz, alegria. Então que nós possamos ficar lá, e que possamos, Senhor Pai, no último dia das nossas vidas neste mundo, ainda estar no Calvário, e então cantarmos o Calvário para todo sempre.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu, agora à noite, ia continuar falando sobre o que estávamos falando hoje de manhã, mas era um sermão ainda mais longo do que o da manhã, e eu não passei o dia de ontem e hoje bem, então agora de tarde eu preferi esboçar algo mais breve para nós, e assim, não pregar o sermão que eu ia pregar, e já está lá para um outro dia. E nós vivemos uma sociedade plural, não é? Tolerante, entre aspas, autoindulgente. E quando nós olhamos para uma sociedade assim, uma cultura como a nossa, nós perguntamos: o que Jesus diria para a nossa sociedade? O que Jesus diria para a nossa cultura? E eu penso que, se você quer saber o que Jesus diria, e grande parte do que a igreja é, nada mais é do que uma caixa de ressonância, como vimos hoje de manhã. Eu estava falando sobre um podcast que eu estava vendo, de uns cristãos falando sobre sofrimento, e tudo que eles estavam fazendo não deixava Cristo mais magnífico, né? A cruz mais magnífica. Estava, de alguma maneira, racionalizando toda a autopiedade, todo medo, toda escuridão e toda a depressão de todo mundo, e no final você não via Cristo como magnífico, nem a cruz como magnífica, nem o Evangelho. E esse era o desperdício completo de todo sofrimento, e nós vimos como o sofrimento está tecido no propósito de Deus para o universo, de manifestar a glória da sua graça. Mas eu penso que, se você quer saber o que Jesus diria, em poucas palavras, já que eu mudei o que ia falar exatamente para ser mais breve, para a nossa cultura, eu acho que a gente tem que fazer uma oração e dizer: Senhor, torna-nos mais insensíveis. Não no sentido de perdermos a ternura, não é? Mas no sentido de não nos ofendermos facilmente. Ninguém está sendo santificado se ofende facilmente, não é? Porque os apóstolos sentiram a necessidade, décadas depois de Cristo ter andado no mundo e morrido na cruz e ressuscitado, porque eles foram levados a escrever o que aconteceu. Eles poderiam, se não fizessem isso, a igreja perderia contato com o Jesus real, com Jesus que andou no mundo e disse o que disse, e foi a propiciação que foi, e foi o Cordeiro de Deus que foi morto. Então Mateus, Marcos, Lucas e João foram levados a escrever os evangelhos, e isso começou a reunir o testemunho dos apóstolos. Eles transformaram a vida de Jesus nesses livros que estão na nossa frente, estão à nossa disposição. E depois o aprofundamento de todas as doutrinas nos escritos dos apóstolos, em suas cartas, e eles tomaram relatos de testemunhas. Outros estavam presentes diretamente, outros, como Marcos, diretamente ligado a Pedro, ou Lucas, que disse que conversou com uma quantidade enorme de pessoas. Ou seja, é assim que o Espírito Santo conduziu eles de maneiras diferentes. Ou João, que viveu diretamente, bem próximo, já que ele era do círculo mais íntimo de Cristo, para que nós pudéssemos ter o verdadeiro Jesus, não o Jesus que você pode compor, e eu posso compor, e a nossa cultura pode compor, não o Jesus da nossa própria ideia, um Jesus que sempre... Eu estava vendo as pessoas falarem sobre adoração ontem, na internet, né? E as pessoas estavam toda hora dizendo: não, porque eu sinto no coração isso, e elas ficaram o tempo todo dizendo que elas sentem no coração. Ou seja, uma completa inutilidade. Nós não fomos chamados para pregar, Paulo diz, a nós mesmos, as nossas ideias, o que sentimos no coração, o que nos sentimos,
o que pensamos, o que imaginamos, não é? E exatamente a Bíblia nos livra disso, nos livra de nós mesmos, termos ideias preconcebidas de Deus. Todas elas sempre foram falsas. Não é? Nós sempre criamos um Deus que, como o Salmo diz, não é? O Salmo 50, vocês pensaram que eu era como vocês. Vocês, para imaginar o que eu pensaria, pensavam que eu pensaria como vocês. Ou então, como Isaías diz, não é? Deus diz, os meus pensamentos, assim como o céu é mais alto que a terra, são mais altos que os vossos pensamentos. Nada pode ser mais distante. Então, o verdadeiro Jesus, como ele realmente era, o que ele realmente disse, o que ele realmente fez, nós precisamos que hoje, desesperadamente, ter um contato com Jesus verdadeiro. E pode haver uma explosão de espiritualidade, como estava vendo as pessoas falando o tempo todo sobre o que elas sentem no coração a respeito do Evangelho, de para onde o Espírito está movendo elas ou não, mas todo mundo está interessado em Jesus em seus próprios termos, ou nas partes da vida que ele acha que é interessante. No entanto, aqui está a grande ironia: um Jesus que nós moldamos, um Jesus que nós concebemos, um Jesus que nós imaginamos, um Jesus que você compõe, um Jesus que se encaixa nos seus sonhos, nos seus planos. Um dia Jesus disse para Pedro que um dia levariam ele para onde ele não queria, e a Bíblia diz que ele está falando aquilo com a morte com que Pedro glorificaria a Deus. Não era o sonho de como Pedro ia morrer, era como Deus determinou, de João, que a morte de Pedro glorificaria mais a Cristo. Então, um Jesus que se molda, um Jesus que você compõe, que se encaixa em seus desejos, um Jesus da sua preferência, que se encaixa nos seus sonhos, nos seus devaneios às vezes, ironicamente, não pode te mudar, não pode realmente te transformar. Ele sempre está concordando com você, com os teus planos, com os teus sonhos, porque um Jesus que você compõe não pode te desafiar, não pode te contradizer, não pode dizer para você: você está errado, isso é egoísmo, isso é autopiedade, eu tive que morrer e receber a ira infinita por causa desse sentimento que está no seu coração. Um Jesus que você molda nunca pode dizer isso para você. Você vai sempre sentir no coração algo que está de acordo com o que você mesmo quer, acha. Por quê? Porque ele é apenas você mesmo. Quando você, em vez de olhar para a Escritura, o que Jesus disse, o que ele é, o que é a verdade, o que é a doutrina da expiação, o que é a doutrina da eleição, quando você começa a falar sobre os seus pensamentos, você pode dizer que é de Cristo, mas ele não pode te mudar, esse Jesus que você compõe, porque esse Jesus que você compõe é você mesmo. Esse Jesus que você ouve dentro, assim, eu estou sentindo, ele está falando, é você mesmo falando com você mesmo. Assim, a ironia é que um Jesus que você cria, um Jesus que não tem a sua própria realidade, que não tem nada a ver com o que você conceberia, não pode realmente te mudar, nem te renovar, nem te transformar. Nós descobrimos logo que temos que negar a nós mesmos, porque Deus não pensa como nós, se nós não precisávamos, não é? Se você quer um Jesus que pode realmente mudar você, se você quer um Jesus que realmente pode espiritualmente te transformar, ou o Espírito te levar a ver esse Jesus que te leva de um grau de glória para outro, ou seja, vai te mudando e fazendo você mais parecido com Ele do que com você realmente era, mas com o você que Deus predestinou, se você realmente é um filho de Deus, para ser a imagem de Cristo, você tem que obter o Jesus verdadeiro. Lucas 20, 21 diz: Mestre, sabemos que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Ou seja, Jesus não é aquela pessoa, é o que o texto está dizendo, que alguém diz assim, alguém faz uma pergunta e Jesus pensava: se eu falar isso, como que ele vai se sentir? Ele vai ficar chateado? Eles
eles não vão gostar. Se eu falar que a pessoa que ele amava, que nunca viveu para a glória de Deus, está perdida, será que eles não vão gostar? Eu vou ter que falar outra coisa? Não há. E é por isso que a gente tem que dizer, Senhor, nos torna insensíveis, não no sentido de perdermos a ternura, mas no sentido de não nos ofendermos facilmente. Jesus diz, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza comigo. Porque o homem natural naturalmente se escandaliza. Jesus não era politicamente correto, e a gente vive na época mais politicamente correta possível. Se alguém diz para você que sente que é um sapo, virou errado você dizer, olha, você está com um problema, você não é um sapo. Não, mas uma pessoa, ela que define o que ela é. Ela se sente um sapo. Ou qualquer coisa. Vamos ser brutalmente honestos. Jesus não era nada politicamente correto. Muitos dos ensinamentos de Jesus estão completamente desincronizados das convenções que dominam nossa cultura. E que dominavam a cultura dele, de formas diferentes. Eu estou falando, é claro, sobre o Jesus que nós encontramos na Escritura, e não o que nós sentimos no coração. Jesus não quer que essa pessoa fique triste. Jesus não quer, a pessoa me faz uma pergunta, Jesus não quer que ela fique decepcionada. O homem psicológico, ele é tão frágil, né, no seu ego. Ele precisa sempre ouvir um sermão que não ofenda. Ele precisa tanto sentir num culto de que o pastor não está falando com ele, está falando com as paredes. Quem sabe com os mosquitos que invadem o local. Não o Jesus, nós não precisamos do Jesus que é o que às vezes a gente dá para as crianças, um Jesus preto e branco para você colorir a cor que você quiser, quer botar a cara dele a marrom, amarela, vermelha, cabelo de qualquer cor, você mesmo que decide como Jesus é. Te dão ali, né, as tias te dão lá um desenho e você fica pintando, você vai colorindo com a cor que você quiser. Nós não falamos, é claro, sobre um Jesus que encontramos para colorir, mas um Jesus das Escrituras, não um personagem do livro de colorir, sempre gentil, nunca severo, super tolerante, que existe somente na nossa imaginação e que não pode nos salvar, porque se esse Jesus pudesse nos salvar, era nós mesmos nos salvando, porque esse Jesus que nós imaginamos e não o claro revelado nas Escrituras, somos nós mesmos. E como nós não morremos na cruz, e como nós seremos um sacrifício diabólico e não um sacrifício santo, não há nada em nós que pudesse realmente remir a nós mesmos. Acreditar num Jesus que é nós mesmos, a nossa própria ideia, não nos salva, porque nós mesmos não podemos nos salvar. O Jesus verdadeiro não era um clérigo domesticado, um pastor domesticado com um colarinho engomado de modos gentis, que ficava dizendo para as pessoas o que elas querem ouvir, e todos saíam sempre satisfeitos. Ele era um profeta corajoso. Ele era um pastor, ele era um pregador incorruptível. Ele nunca diria algo que desonrasse seu pai para agradar quem quer que seja. É por isso que ele podia até dizer coisas do tipo assim para as pessoas mais próximas a eles: e vocês? Vocês não vão embora também? Foi todo mundo embora, porque eu falei sobre a soberania do meu pai. Vocês não vão embora também? Ele era um profeta corajoso, incorruptível, que desafiava regularmente os padrões do politicamente correto. A glória de Jesus se encontra no fato de que ele está sempre fora de sincronia com o mundo. Não agora, porque muitas pessoas hoje em dia, para pensar em santificação, elas queriam voltar para o século XVI, que é o século dos puritanos. O século XVI, XVII. Muitas pessoas acham que o século XVI estava em sincronia com Cristo. O século XVI matou as pessoas que amavam Cristo, queimou em fogueiras, assassinou aos milhares. O século XVI não tem nada de santo. Você pode gostar da roupa que eles usavam. Muitas pessoas acham que a vida de santidade é voltar para o século XIX, porque elas acreditam que o século XIX estava em sincronia com Cristo, mas não estava. A cultura do século XIX era tão antagônica a Cristo quanto o homem sempre foi. A glória de Cristo está exatamente no fato de que ele está sempre fora de sincronismo com o mundo, não importa em que geração.
E por isso, essa glória se mostra sempre relevante para nós, porque se Cristo tivesse em algum século em sincronia com a cultura, ele não era relevante para a cultura, porque todas as culturas estão debaixo da ira de Deus. E todos os homens, não importa se você acha que as mulheres no século XIX se vestiam de uma maneira que você acha lindo, romântica, e as mulheres do século V eram de um jeito, e as mulheres e os homens, você tem um sonho de achar que eles eram cavalheiros no século XVII. Você é apenas um tolo. Todos estavam debaixo da ira de Deus. Todos tinham seu coração entenebrecido. Todos amantes de si mesmos. Todos, em todas as épocas. E Jesus então nunca esteve em sincronia com nenhuma época, e só por isso ele era relevante, porque ele sempre estava desafiando todas as culturas, dizendo para cada uma delas que ou era o Calvário, ou elas estariam para sempre debaixo da ira de Deus. Não há nenhum elemento em nenhuma época que salvasse o homem. Se Jesus se adaptasse ao mundo, ele não teria nenhuma utilidade. Se a igreja se adaptar ao mundo, ela não tem nenhuma utilidade aqui. Ela não está salvando ninguém, só está enganando as pessoas a caminho do inferno. O esforço de refazer o Jesus da Bíblia para que ele se adapte ao espírito de qualquer geração o torna cada vez mais irrelevante para a geração seguinte. É melhor deixá-lo ser o que ele é. E eu diria até que não é só melhor, é sensato. É a única maneira de você não estar debaixo da ira de Deus, é você olhar para Cristo como ele é e ver nele uma beleza que a cultura e o mundo e o homem natural não pode ver. Então você olhar para o Jesus do primeiro século, em que os outros estavam, os judeus sendo escandalizados e os gregos achando loucura, e dizer como João: o verbo virou gente e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Isso você vê, não é uma característica do primeiro século, porque as pessoas eram melhores. As pessoas não viam Jesus assim. É melhor deixá-lo ser o que ele é, porque geralmente nós necessitamos definitivamente, usando uma palavra melhor, nós precisamos do Jesus como ele é, do Jesus verdadeiro, do Jesus que agora está sentado à destra de Deus. Não precisamos de nenhum outro, e nenhuma outra concepção nos ajudaria em nada, a não ser em nos deixar debaixo da ira infinita na qual nós já nascemos. E a forma austera, às vezes brusca e impetuosa do amor de Cristo é especialmente ofensiva para a nossa cultura, mais ainda, em que somos tão frágeis, não é? Cada vez mais as pessoas estão fragilizadas. Qualquer palavra, se uma pessoa usar o pronome errado, eu vou morrer. Eu vou para o Supremo Tribunal Federal reclamar. Tem que fazer uma lei para todo mundo ser obrigado a usar o pronome que eu quero, porque se alguém usar um pronome errado comigo, eu sou esfacelado psicologicamente. Vou precisar de terapia. Se cada pessoa, se eu tiver a ideia mais louca a respeito de mim mesmo, e lá na escola os professores não aceitarem que eu, no meu ego frágil, acho que eu sou aquilo, se não me aceitarem assim, então vai ser a morte. Então, essa forma austera, brusca, impetuosa do amor de Cristo é especialmente ofensiva no Ocidente moderno, do politicamente correto, não é? Temos que pensar que todos nós somos pessoas maravilhosas, incríveis, somos feitos para brilhar. Quando a Bíblia vem de repente e diz para nós: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, todos vai ser como filhos da ira. Isso não se encaixa. Então nós ficamos mudando de convicção conforme os nossos parentes. Tem pessoas que têm uma convicção bíblica, aí um parente dele morre fora da verdade bíblica, aí a convicção bíblica dele morre, muda, porque ele não pode imaginar que o parente dele está distante. Paulo diz assim: eu tenho muita tristeza no meu coração pelos meus parentes, e dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, então eu oro para que eles sejam salvos. Você vê, Paulo não mudou o evangelho para eles serem salvos. Paulo diz: eu sei que eles estão perdidos, eu sei que eles têm um zelo, porque eles criaram uma justiça que não é
unicamente a de Cristo, mas a justiça própria que vem da lei. Eles estão perdidos. Eu os amo, mas você vê, ele não foi dando um jeito. Pessoas susceptíveis costumam sentir-se ofendidas diante das palavras de Jesus. Pessoas que olham para o Jesus verdadeiro, não aquele Jesus que todo mundo ama, né? Nossa cultura ama, todo mundo fala de Jesus. Pessoas que identificam o amor apenas por palavras brandas. Pessoas que acham, olha, amar. O pastor é tão amável. Normalmente, as pessoas estão falando de pastor que só falou coisas brandas, coisas boas. Todo mundo se sentiu bem. É amável. Se tivesse falado uma coisa em que não se sentiu bem, certamente não ia achar ele amável. Como é que era o apelido de Elias? Como era, queridos? O amável Elias? Como era? Ninguém andou com ele? Ninguém sabe o apelido de Elias? Qual era? O perturbador de Israel. Você queria ter esse apelido? Certa vez o rei queria consultar lá e saber o que ia acontecer, queria cura, mandou alguém lá consultar um pagão. Quando ele estava indo lá no meio do caminho, Elias parou ele e falou assim: por acaso não há profeta em Israel? Vai lá e diga ao rei. E falou tudo que tinha que falar. Aí o cara voltou e falou assim: você já voltou? Mandei você ir lá em outro reino procurar lá o sacerdote. E o cara falou assim: não, mas o que acontece é que eu estava indo, mas aí no meio do caminho um cara me parou e falou para mim voltar, para mim não ir. E ele perguntou assim: por acaso esse cara usava uma pele, usava uma roupa assim? Usava. É Elias, esse cara. E como era o apelido de Jeremias? Era talvez mais forte do que o de Elias. Era terror por todos os lados. E lá vem um terror por todos os lados. Tudo que ele diz é um terror. Então, pessoas que identificam o amor apenas... Você acha que alguém amou Israel mais do que Elias? Ou mais do que Jeremias? Você já leu Lamentações de Jeremias? Depois de pregar 40 anos para aquelas pessoas que não aceitaram o que ele disse em momento algum, prenderam ele, bateram nele, e quando eles morreram, você vê como ele lamenta, você vê como ele chora. Você tem dúvidas de que Jeremias amava Judá? Então, ele era o terror por todos os lados. E quando você identifica o amor com palavras brandas e meigas, e se sente indignado com qualquer linguagem que não é meiga para você, então você tem um sério problema com Jesus verdadeiro, não é? Porque nem sempre ele falava assim. É óbvio que ele falava. Nós vimos doçura de suas misericórdias e paciência, de bondade e perdão demonstrado o tempo todo. E é por isso que o seu discurso duro não pode ser considerado irritação. Jesus não acordava um dia de mau humor, e aí naquele dia falava coisas duras, e no outro dia ele estava de bom humor e falava coisas doces, bem-aventurados. Mas quando ele estava de mau humor, Jesus não tinha mau humor. Ele não tinha roubos de mau humor, de hostilidade. Eu não estou bem hoje, hein? Estou bem. Não venha me perturbar os fariseus hoje, que eu não estou com paciência não. Não é? Ontem eu estava amável, paciente, eu era manso e humilde. Hoje eu não estou manso e humilde. Ele não era assim. Ele é manso e humilde. Portanto, quando ele fala palavras duras, não é porque ele está irritado. O que encontramos na linguagem penetrante de Cristo é uma forma de amor que corresponde a um mundo corrupto como o nosso. O que nós encontramos nas palavras duras de Jesus é a forma de amor que pessoas como nós precisam. As palavras duras de Jesus é o amor que corresponde à insensibilidade do nosso coração. É o amor, as palavras de amor que correspondem à magnitude do que está em jogo em nossas escolhas. Da nossa autopiedade, da nossa autojustificação. Se não houvesse qualquer maldade em nós, e nem no nosso mundo, se não houvesse qualquer corrupção,
empedernida, se não houvesse consequências eternas, as únicas formas de amor seriam então um toque carinhoso e palavras meigas, como vão ser na eternidade. Palavras duras não serão necessárias, porque não haverá corações duros, não haverá egocentrismo reinando. Mas num mundo como o nosso, um mundo que pudesse ouvir só palavras doces, e que ouviria, não mataria o Deus da glória. Um mundo que poderia ser conduzido só com palavras doces, não amaria as trevas no lugar da luz. A luz não viria ao mundo e eles não gostariam, o homem, não é? Precisamos estar atentos a essa surpreendente misericórdia de Jesus ser duro em suas palavras, que maravilhou as pessoas daqueles dias. Até seus inimigos admitiram que ele era totalmente indiferente à aprovação das pessoas em como ele falava. Nós temos a tendência de querer que os outros aprovem o que nós falamos. E Jesus não tinha a menor preocupação com isso. Lucas 20, 21 diz: Mestre, sabemos que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Ou seja, tu não levas em consideração quem está fazendo a pergunta, se a resposta vai deixar aquela pessoa feliz, triste. Tu responderás conforme a verdade. Quando os fariseus hostis enviaram guardas para prenderem Jesus, eles voltaram de mãos vazias, porque não tinha chegado a hora ainda. Mas eles voltaram em João 7,46 e disseram: ninguém jamais falou como aquele homem falou. Nós não o prendemos, ninguém jamais falou como ele. Esse tem sido o testemunho de todas as gerações. Cada um de nós, se olhar o Jesus verdadeiro na Bíblia, vai dizer: ninguém jamais falou como este homem. Não é? Você pode pegar o maior bom mestre, você não pode dizer que Jesus era um bom mestre. Ele é Deus ou é um demônio, porque ele não te dá essa chance. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Antes que o mundo existisse, eu sou. Ele faz as declarações mais altas que alguém poderia fazer, e ao mesmo tempo demonstra a mais profunda humildade que alguém poderia manifestar. Então, ninguém jamais falou como ele. Tudo começou no tempo quando Jesus era um menino. A Bíblia diz assim, em Lucas 2,47: todos os que o ouviam ficavam maravilhados com as suas respostas. Os doutores da lei, porque em vez de ele querer agradar os doutores da lei, quando ele era um garoto, tinha 12, 13 anos, ele respondia a eles conforme a verdade. Quando ele iniciou seu ministério público na sinagoga de Nazaré, todo mundo gostou do que ele falou, não é? A Bíblia diz assim, em Lucas 4:22, todos falavam bem dele. Não é bom isso? E estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Todo mundo gostava do que ele estava dizendo, todo mundo gostou. O que você faz quando você percebe que todo mundo gostou? Pensa, vou continuar falando isso. Falar, porque o pessoal está gostando, está sendo maravilhoso, uma grande aceitação. Então isso aqui estava em Nazaré, sua cidade, todos falavam bem dele. Quando todo mundo começa a falar bem da gente, a gente pensa, não vamos falar nada para desagradar, né? Porque está todo mundo falando bem de mim, vou ter maior cuidado. O que eu respondo para as pessoas continuarem gostando de mim? Mas o Jesus real não era assim, queridos. De repente, todo mundo gostando dele, todo mundo achando maravilhoso o que ele estava falando, ele cortou abruptamente os planos egoístas que todo mundo na sinagoga estava fazendo. Ele vai fazer coisas maravilhosas para nós, ele vai... todo mundo estava gostando dele. De repente ele disse, e prosseguiu no versículo 24: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. E em verdade eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve uma grande fome por toda a terra, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão uma viúva de Serepta, de Sidom, uma gentia. E também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles ficou curado, senão Naamã, o sírio. Ou seja, a Bíblia diz que quando eles ouviram isso, ficaram furiosos, porque Jesus estava dizendo o seguinte: ninguém merece, nenhuma viúva merece que Deus
faça o que ele fez por aquela viúva. Então, ele não fez por nenhuma de Israel, mas fez para aquela gentia. Porque ele faz por graça. Havia um monte de leprosos em Israel, mas Deus não é obrigado a curar os leprosos. E se vocês acham que os leprosos de Israel eram melhores do que os leprosos de outro lugar e que mereciam algo, você estava enganado. Ele não curou nenhum deles, mas ele curou um leproso que era um gentio. E eles perceberam na mensagem dele que ele estava dizendo o seguinte: vocês não merecem nada, vocês estão no mesmo nível de todos os gentios, estão perdidos. Não há nenhum mérito em vocês, e Deus não deve nada a vocês, a não ser seu julgamento. E Ele pode demonstrar sua graça a uma viúva gentia, a um leproso. E isso tudo foi no mesmo dia, no mesmo lugar. No verso 22 diz assim: todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem essas coisas, ficaram cheios de ira. Que isso? Todos estavam gostando dele, das suas palavras de graça. E aí, eu posso ter desagradado algumas pessoas falando alguma coisa, mas eu certamente nunca desagradei as pessoas nesse nível aqui, né? Pelo menos ainda não. Porque no 29 diz assim: e eles se levantaram na hora do culto. Olha que pessoa amável. Estavam achando maravilhoso o sermão. Eles se levantaram, expulsaram ele e tentaram jogar ele de cima do precipício. Eu nunca terminei um sermão com as pessoas tentando me jogar no abismo. Vão matar ele! Não é? Mas foi isso que aconteceu nessa mensagem maravilhosa de Jesus. Estava todo mundo gostando do que ele estava falando, e em vez de ele pensar assim: vou continuar nesse ritmo aqui, e vou sempre pregar sobre essas coisas, porque essas pessoas gostam disso. Ele terminou sendo levado para ser jogado num precipício, e a Bíblia diz que, como não era chegada a hora dele, ele saiu no meio deles. No fim do seu ministério, em sua última semana de vida, suas respostas firmes e diretas calaram a boca dos seus adversários. E a Bíblia diz assim em Mateus 22, ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a fazer uma pergunta. Já pensaram nisso? Não, é melhor nem falar, hein? É melhor nem fazer a pergunta. Porque as respostas firmes calaram os adversários. E quando se tornou necessária a vinda de Cristo ao mundo, a condição da humanidade era tão lastimável que ele precisou de palavras chocantes para ser entendido. Quando o povo lhe pediu um sinal do céu, ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Imagina, as pessoas estão lá pedindo um sinal de que ele era o Messias. O que ele respondeu? Uma geração perversa e está falando com as pessoas. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Mateus 16, 4. Quando os seus discípulos não foram capazes de expulsar um demônio, ele disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? A maior parte daqui ia sair, ia dizer assim: eu não vou ficar com esse cara não é amável. Ele disse que me suporta. Até quando terei que suportá-los? Quando ele ensinou a orar, quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele ofendeu eles. Ele disse assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha só como ele ensinou a orar. Se vocês que são maus ainda dão coisas boas, imagine Deus que não é mau igual vocês. Jesus partiu do princípio de que todo mundo que estava ouvindo ele era mau. E falou isso. Se vocês que são maus. Então, além de acusar o mundo todo de mau, adúltero, incrédulo e perverso, como nós vimos, Jesus disse que todos estavam espiritualmente mortos. Quando um discípulo pediu permissão para enterrar seu pai, Jesus responde de maneira surpreendente: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mateus 8, 22. Então a terrível condição de estar espiritualmente morto exigia palavras severas. Ocorreu mesmo com os fariseus: ai de vocês, porque são como túmulos, que não são vistos, parecem bonitos, mas são horríveis por dentro. Lucas 11, 24. Ou Mateus 23, 27. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro vocês estão cheios de ossos e de coisas imundas.
A mente de vocês, o coração de vocês está cheio de coisas imundas. E eu estou vendo, apesar dos outros seres humanos não poderem ver. E a condição mortal era satânica, porque desde o início, Satanás tem sido o assassino espiritual dos homens. Todos estão mortos. E Jesus indignou-se contra os incrédulos com essa acusação: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e vocês querem realizar o desejo dele, que foi homicida desde o princípio e nunca se apegou à verdade, como vocês, não é? João 8,44. E quando Pedro, um dos discípulos mais dedicados, disse heroicamente que Jesus não devia morrer, pense em você mesmo, você é valioso, você não pode morrer, olha, pense no seu próprio bem. Jesus respondeu: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Mateus 16, 23. Houve uma solução para a morte espiritual, a morte substitutiva de Jesus, e qualquer impedimento, a razão pela qual o mundo foi feito, como nós vimos aquela sexta-feira santa, nenhuma palavra seria forte demais para impedir o que pudesse tentar impedir a morte de Cristo, que era a condenação de Pedro e de todos nós. Então a condição do coração do homem humano leva ao castigo eterno aqueles que não forem levados pelo Pai ao seu Filho. Jesus não se importou em ferir sentimentos quando ele falou do inferno. Ele não pensou: as pessoas vão se sentir mal, talvez alguns parentes delas não tenham escutado e foram para o inferno, então eu não vou falar sobre o inferno, porque as pessoas se sentem mal sobre ela e sobre outros. Eu não vou falar sobre isso. Ninguém na Bíblia falou com mais frequência no inferno do que Jesus. A pessoa que mais falou no inferno na Bíblia foi Jesus. Ele diz assim em Mateus 13, e ele usou metáforas, e sempre as metáforas são muito pesadas. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 49 e 50. Quando os discípulos tentaram forçar Jesus a dar uma explicação quanto ao lugar de julgamento, ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Lucas 17, 37. Algumas realidades são tão terríveis que não necessitam de explicações específicas, mas de uma descrição chocante. O verme que nunca morre. É óbvio que é uma metáfora, mas a realidade sempre é pior do que a metáfora, ou é melhor do que a metáfora. A Bíblia fala sobre o céu usando metáforas, não é? Mas é óbvio que a realidade é muito maior do que uma metáfora pode dizer. Nós estamos em Jesus como o galho está na árvore. É uma metáfora. Na verdade, nós estamos em Cristo muito mais do que um galho está numa árvore. Mas é uma metáfora. A metáfora não consegue chegar lá, mas nos dá uma boa visão, uma ideia, ainda que tênue. Portanto, as metáforas, tanto boas quanto terríveis, o fogo que nunca apaga, não estão aquém da realidade, mas são chocantes. O inferno, Jesus disse, é um lugar onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9, 48. Jesus disse que o inferno é um lugar de trevas. Mateus 8, 12, 22, 13, 25, 30. Jesus disse que o inferno é o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. E ele disse que é o fogo que nunca se apaga, a aflição sem fim. É o verme que nunca morre, corroendo sem fim. Imagine um verme corroendo uma carne. Então, imagine algo te corroendo sem fim. Marcos 9, 43. E ele diz em Mateus 25, 56 que o inferno é um castigo eterno. Agora, não metaforicamente. Então Jesus explica de maneira racional que os perigos da terra, como por exemplo, ser morto, não significam nada quando comparados ao que o inferno é. Então ele diz: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele, e ele está falando do seu Pai, que depois de matar o corpo tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, a esse vocês devem temer. Se, como eu disse hoje, a única arma que o Satanás tem contra mim é o meu pecado não perdoado. Se o meu pecado é perdoado, ele pode me matar, mas não pode fazer nada mais. Ele pode
nos levar à morte sob o desígnio de Deus, como Pedro, como Paulo, mas não está fazendo nenhum mal a eles. Em outras palavras, não tenham medo, meus discípulos, vocês podem apenas ser assassinados. Mas isso também não é muito consolador para quem só gosta de ouvir palavra doce. Os discípulos devem ter ficado preocupados. Que história é essa? Que a gente não precisa ficar com medo se a gente for assassinado. Será que a gente vai ser assassinado? E eles foram. As calamidades horríveis e assustadoras deste mundo, por mais dolorosas que sejam, Jesus está dizendo, não são uma grande tragédia. O melhor de tudo é escapar da ira infinita. O melhor, a única coisa boa realmente que pode acontecer a você no mundo é estar em mim. Mas nada será bom. Jesus tinha uma forma muito severa de proferir essa verdade crucial ao povo que se horrorizava com aquilo que não deveria ser motivo de desespero. Ele está dizendo, vocês estão desesperados pelas coisas erradas, pelos motivos errados. Eu vou dizer para vocês o que deve desesperar vocês. Por exemplo, um grupo ficou horrorizado pelo fato de Pilatos ter misturado o sangue de alguns galileus no sacrifício. Iam para Jerusalém sacrificar e foram mortos. E o grupo relatou o sofrimento a Jesus. E a resposta de Jesus deixou-lhes atônitos. Porque eles falaram, e aqueles homens que Pilatos matou e misturou o sangue deles com um dos sacrifícios? Em Lucas 13, 2, 3, Jesus diz, vocês pensam que esses galileus eram pecadores piores que vocês? Por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, vocês vão todos perecer, como eles também. Em outras palavras, em vez de vocês ficarem surpresos por verem seres humanos perecendo, fiquem surpresos porque vocês ainda não pereceram, porque irão, se não estiverem em mim. Jesus nos mostra o caminho para o céu com palavras muito duras. Ele diz assim, se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo ele lançado no inferno. E se tua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir para o inferno. O que ele está dizendo? Qualquer coisa que você ache importante, tão importante quanto um olho direito, metaforicamente falando, tão importante como a mão na qual você trabalha, então, nada é importante demais se te afasta de Deus. Nada. Então, ele está dizendo o seguinte, perder a coisa que você acha mais importante e útil é infinitamente melhor do que estar debaixo da ira de Deus. Ele está falando como alguém que vai estar debaixo da ira infinita do Pai. O mesmo ocorre quando nós mesmos somos condenados, e mais ainda quando somos os responsáveis pela condenação de outras pessoas. E a igreja, ela pode ser um grande instrumento de salvação, mas ela pode ser tão responsável pela condenação dos outros, por querer dizer às pessoas o que elas querem ouvir, por estar em sincronia com a cultura. Eu disse que Jesus é sempre relevante, porque ele nunca esteve em sincronia com a cultura do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Todos esses séculos eram habitados por pessoas perdidas. Nunca olhe para um século, eu queria ser uma mulher de Deus, eu queria ser uma mulher do século XIX, isso é ridículo, as mulheres do século XIX estavam perdidas, e os homens do século XIX também, e os do século XVI, a não ser que estivessem em Cristo. E então, quando somos responsáveis pela condenação de outras pessoas, ele diz assim, mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, ele está falando sobre quem creu no Evangelho e você começa a ensinar algo falso para eles, não é? Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e ser jogado na profundeza do mar, do que fazer isso, do que pregar algo que não é a verdade, do que fazer as pessoas não terem contato com o Cristo real das Escrituras, por falar coisas que estão no teu coração, na tua mente, em vez de falar somente o que eu disse. Portanto, não é de surpreender que Jesus tenha descrito a entrada no reino de Deus como se fosse um ato de violência, sabe? Por causa dessa linguagem. Também não é de surpreender que ele tenha dito como estreita e apertada o caminho. Há poucas pessoas que confiam em Cristo com tanta fé e almejam o céu
com tanto ardor. Na verdade, só podem fazer isso por uma obra soberana do Espírito Santo, a ponto de considerar que seus olhos, e que suas mãos, e que sua vida são menos preciosos do que Jesus. Simplesmente, como eu estava dizendo hoje de manhã, como Paulo pegou a complexidade toda e colocou tudo em algo simples, finalmente, não é? Como fazer Cristo magnífico? Então, esse caminho é estreito, o caminho que é o caminho onde estão andando as pessoas que acham Cristo mais precioso que sua mão direita, Cristo mais precioso que seu olho, ou seja, Cristo mais precioso do que qualquer coisa que as pessoas no mundo naturalmente achariam preciosas, porque todos nós achamos nosso olho precioso. Ninguém corta o olho à toa e ninguém arranca a mão à toa. O que ele está dizendo é que você vê como esse caminho é estreito, esse caminho só está andando nele aqueles que tiveram um coração dado por Deus, que acham Cristo tão precioso que ele é mais precioso do que as coisas mais preciosas que um homem poderia achar. E há muitos que ouvem as palavras de Jesus e respondem, e a nossa cultura, quando tem contato com Jesus real, pregado por igrejas verdadeiras, vão ter essa mesma resposta que está em João 6,66. Dura essa palavra, quem pode suportá-la? Mas Jesus diz, ele nos força a seguir o caminho estreito, não apenas para que nossas mãos e nossos olhos sejam puros, e nosso amor por aqueles que Deus está chamando seja verdadeiro, não é? Ele também tem na mira nosso apego indevido à família, aos nossos bens e a nós mesmos. Então ele diz as palavras duras: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, seus olhos direitos, não é? Suas mãos direitas. Você vê que ele não está falando só, quando fala aquilo, sobre determinado pecado. Se alguém vem a mim e ama seus pais, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou, isso está em Lucas, não é? Aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Ou seja, em comparação ao amor que eu tenho por ele, a maneira com que eu vou tratar, com que Paulo tratava a sua própria vida, o seu próprio corpo sendo apanhando de lugar em lugar, como ele descreveu, tantas vezes fui chicoteado, tantas vezes assim, tantas vezes eu vou ser preso de cidade em cidade, parecia que ele se odiava. Mas ele só estava dentro disso aqui, aquele que odeia a sua vida. As pessoas olhando não perceberiam que é um amor consumidor que levava Paulo a continuar indo em frente. Não é porque ele se odiava, a impressão externa é essa. Em Lucas 14:33, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se qualquer coisa for mais importante do que eu, se tudo que você tem não for usado para mostrar o deleite e quão magnífico ele é, são duras palavras. Quando buscamos o reino de Deus, em primeiro lugar, o mundo entende que nós não amamos nossos pais, é o que ele está dizendo. Se você buscar o meu reino mais do que você se dedica aos seus pais, o mundo vai achar que você não ama o seu pai. O mundo entende que não amamos, e se nossos pais forem incrédulos, a mesma fé que nos leva a orar pela salvação dos nossos pais fará eles talvez nos odiarem. Então ele diz assim: pois eu vim para fazer que o homem fica contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Mateus 10:35. Então devemos abandonar nossa família quando decidimos seguir a Cristo? A resposta de Jesus é clara, não é? Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12:50. Se essas palavras proferidas pelo príncipe da paz parecem estranhas para você, pelo próprio amor encarnado, pense que o objetivo de Cristo não é de estabelecer a paz com pessoas incrédulas como você. O objetivo de Cristo não é estar em comunhão com pessoas incrédulas como você.
Os inimigos de Cristo nunca vão estar em comunhão com Ele. Ele só vai estar em comunhão com quem Ele transformou, com quem se tornou uma nova criatura, com quem pode dizer: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus nunca vai estar em paz com incrédulos, até que faça deles não incrédulos. E enquanto o homem não for feito assim, não vai achar o verdadeiro Jesus amável, e nem vai ter uma alegria indizível e cheia de glória nele. E todos os que não estão nele, então experimentarão a ira que ele experimentou por si mesmos, para sempre. Quando a anistia de Jesus é menosprezada, a divisão eterna é inevitável. Ele sabia disso. Ele diz: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. Lucas 12:51. Ou Lucas 21:16. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Lucas 21:16. Ou eu vim trazer fogo à terra, e como eu queria que ele já estivesse aceso. 12:49. Quem é capaz de ouvir essas coisas e não dizer: dura essas palavras, me ofenderam, me ofenderam? Quem é capaz de se regozijar com essas palavras e sentir nelas as palavras da vida, a verdade contida nessas e outras palavras? Ele diz: tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 5:11. Mas como? Não é? A resposta de Jesus é tão surpreendente quanto a linguagem que suscitou a pergunta. Ele responde com grande alegria. Naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas. Que coisas? Aquela coisa de João diz assim: e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Vimos além do que o natural poderia ver. Naquela hora, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Entenda aqui que ele está agradecendo a Deus não só porque ele revelou aos pequeninos. Ninguém merece ver Jesus como ele é. Isso é uma das coisas que faz parte de todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Jesus é a glória de Deus. Aqui diz que ele exultou no Espírito Santo, e só aqui é dito isso, por incrível que pareça, não é? E ele disse: eu te louvo não só porque tu revelaste, mas porque tu escondestes isso. Os humildes, os fracos, os que vão vir como o Espírito Santo traz, como criancinhas, estes ouvirão a voz da força, da verdade, da justiça, do amor. E Lucas diz assim: eles ouvirão e seus corações arderão dentro deles, como os discípulos no caminho de Emaús. As palavras de Jesus, eles não vão ficar ofendidos. Eles vão se sentir animados, porque existe alguém que enxerga a gravidade da escuridão dos nossos corações e vai dizer para nós. Existe alguém que vê o mundo dizer a verdade. Ele diz para Pilatos: eu vim dar testemunho da verdade. Todos estão perdidos, não há nenhuma esperança. Eu sou a luz do mundo, e aquele que não está em mim está nas trevas. Em vez de se sentir ofendidos, vão se sentir animados, porque existe alguém que enxerga essa gravidade, conhece o que nossos corações são por natureza, conhece o inimigo, e ele não faz nenhuma concessão, e ele fala como rei vencedor, como grande salvador, como profeta. Jesus receberia boas-vindas mais amigáveis da nossa cultura hoje? Vocês acham realmente que aquela cultura que ele viveu o matou e que a nossa cultura o aplaudiria? Você acha que se Jesus estivesse pela internet, pela televisão, pelos meios falando essas coisas, nossa cultura ia dizer: que tolerante, que homem maravilhoso?
Como é amoroso esse Jesus. Olha só, vamos abraçar o que ele está dizendo, vamos nos prostrar. Você acha? Você acha que a cultura do século XVI faria isso? 17? 18? 19? Alguém que tenha considerado seriamente o Novo Testamento sabe que não. Nossa cultura se dedica ao pluralismo, à tolerância, ela desdenha de toda afirmação do que é a verdade absoluta e convencida de que amor a si mesmo é a coisa mais importante. Nossa cultura está convencida de que só é bom quem diz para nós e nos aceita como nós somos. Desejo desesperadamente de acreditar de que cada um de nós é uma chama de divindade, que todos nós nascemos bons e que lá no fundo há uma bondade em todos nós. Contra uma cultura assim, a mensagem de Jesus é totalmente dissonante. Ignorando as regras normais de bom gosto, tato e diplomacia, Jesus com efeito declarou que todos os seus ouvintes eram pecadores perdidos e maus, e uma geração incrédula, perversa e adúltera. Então, como agora era virtualmente garantido que essa mensagem ofenderia muitos, e ofendeu a audiência de Jesus, aqueles sem senso de culpa verdadeira, provocada pelo Espírito, é óbvio que só se escandalizariam e se escandalizam agora. Eles estavam convencidos de que eles eram bons o bastante para merecer alguma coisa de Deus, e não podiam suportar alguém dizer que eles não mereciam nada a não ser sua ira. Quem era esse homem para chamar eles ao arrependimento? Quem era esse homem para dizer que todo mundo era trevas e ele era luz? Que ele era o caminho, que nós estávamos perdidos, éramos escravos do pecado, escravos do diabo. Quem ele pensa que ele é? Os únicos que não se ofenderam foram aqueles que sentiram que era verdade. Mas o homem, ele suprime a verdade. É o que Paulo diz em Atos 1. Portanto, só pôde dizer, e vimos sua glória, quem o Espírito Santo abriu os olhos. Paulo diz, o Deus desse século cegou. Quando cegou, você vê, é assim, é esse amor desmedido por nós mesmos, é assim que o diabo nos cega, sabe? Não é as correntes de Satanás, são as mentiras que ele conta para nós e que nós gostamos de ouvir, as mentiras que nós mesmos contamos para nós somos bons, o problema é como todo mundo nos tratou. Nós mesmos seríamos maravilhosos se não fossem as outras pessoas, se não fosse papai, mamãe. Eu seria um cristão maravilhoso se não fosse a igreja. É a igreja, a falta de amor dos irmãos é que faz eu não viver para a glória de Deus. Sem se afetar pela indignação ou autojustificação, eles poderiam ouvir Cristo. E só assim nós podemos ouvir hoje. Para eles, a recorrente frase, se não vos arrependerdes, apontava o caminho. Em outro lugar, Jesus fez a promessa de vida e perdão. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Todas essas palavras. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas ele disse que há um grupo de pessoas que vão ouvir, não vão se ofender. E em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10, 27. Isso, claro, é a gloriosa mensagem do Evangelho, tão potente e tão relevante para hoje, para o século 19, 17, 16, e sempre será um escândalo e uma loucura para os homens. Mas a promessa é para aqueles que estão cansados, que o Espírito Santo levou a estarem cansados de tudo que não é Deus, finalmente. Eles estão cansados e sobrecarregados, e só Jesus pode aliviá-los. Pessoas orgulhosas, incluindo todos os religiosos daquele tempo, como as pessoas mais moralmente depravadas, não podem crer. E ele disse, e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, o que Jesus diria
para a nossa sociedade pluralista, tolerante, autoindulgente como a nossa. Eu estou convencido de que a abordagem dele seria a mesma, é óbvio, das que estão nas páginas da Bíblia, porque só existe esse Jesus e não o que nós inventamos em nossa mente, que diria para as pessoas o que elas querem ouvir ou o que faz elas se sentirem bem. Para pecadores complacentes, arrogantes, satisfeitos consigo mesmos, achando que merecem alguma coisa de Deus, suas palavras soariam totalmente ofensivas. Mas para aqueles que o Espírito de Deus fez pobres de espírito, aqueles que estão exaustos, gasto pela destruição do pecado, cansados de todos os ídolos, todas as ideias humanas para fazer a vida melhor, para enfrentar a morte com alegria, né? Sem qualquer esperança de expiar seu próprio pecado, que sentem a culpa infinita. Esses querem o Jesus real. Esses vão responder quando Jesus foi tão duro e as pessoas disseram: quem pode ouvir essas palavras? E elas foram todas embora, e Jesus falou para os discípulos: vocês também não vão embora? As palavras são essas. Essas pessoas chamadas eficazmente, elas falam como Pedro: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? A cultura não tem. Aquelas palavras doces não são palavras de vida eterna. Ouvir o que nós queremos ouvir não são palavras de vida eterna. O chamado de Jesus é uma fé que é um dom de Deus, uma fé arrependida que permanece como verdadeira entrada na vida eterna e continua. Essa é uma mensagem particularmente dura numa cultura como a nossa, e em todas as culturas que exaltam o amor a si mesmo. Whitney Houston cantava uma música, mas o maior sucesso, que ela descobriu qual é o maior de todos os amores: é amar a si mesmo. Autoestima ou justiça própria. Mas Jesus foi absolutamente claro, e essas palavras ainda falam conosco: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Ele está falando, não como as pessoas usam isso hoje, né? Eu vejo as pessoas dizendo assim: aquele que for humilhado será exaltado. Não é isso que Jesus disse. Aquele que se humilha, aquele que diz: é verdade, tudo que ele disse é verdade, tudo que disse sobre a escuridão, a depravação, ser propício a mim, o pecador. Não estou ofendido. Não estou ofendido com o sermão. Para mim, Elias não é o perturbador de Israel, nem Jeremias, terror por todos os lados. São as pessoas mais amáveis. Ironicamente, não pode realmente mudar você um Jesus que você mudou. Porque um Jesus que você compõe não pode te desafiar. Você não pode ser, ele não pode contradizer os teus pensamentos, as tuas ideias, porque ele é apenas você mesmo. Eu oro para que o seu Jesus não seja você mesmo, porque se for, você vai estar perdido. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Come